Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje: atendente de financeira consegue equiparação de jornada com bancários, mas tem negado pedido de pagamento de verbas trabalhistas exclusivas aos empregados de bancos. Frigorífico é condenado a indenizar empregada vítima de agressão e injúria racial. Ela chegou a levar um tapa no rosto dado pela superiora hierárquica. TST realiza a primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Tudo isso e muito mais. TVTST já começou. O TVTST de hoje começa com um caso que dividiu opiniões entre os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Uma atendente de caixa que prestou serviços para uma financeira conseguiu equiparação da jornada de trabalho com a dos bancários. Mas o pagamento de outras verbas trabalhistas exclusivas dos empregados de bancos, como a participação nos lucros, por exemplo, foi negada depois do voto de Minerva, do presidente do tribunal. Veja como foi o julgamento. A empregada trabalhava para a promotora de vendas IB, que tem parceria com o Banco IB e com o Bradesco. Ela entrou com reclamação trabalhista em Belém, no Pará, alegando que teria o direito de receber o mesmo salário e os benefícios dos bancários, porque desenvolvia atividades típicas dos bancos, como operações de crédito, venda de seguros e emissão de cartões. Em primeira e segunda instâncias, a empregada conseguiu vincular o contrato de trabalho dela ao acordo coletivo dos bancários. Com isso, poderia receber pelas horas extras trabalhadas, pela diferença do piso salarial e ainda ter direito à participação nos lucros, além de outras verbas trabalhistas. Mas aqui, no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi modificado depois de ampla discussão dos ministros na Seção 1 de Dissídios Individuais, a SDI1. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a operadora de caixa teria direito a todas as verbas recebidas pelos bancários por atuar, na prática, como uma representante do Bradesco e do Banco IB. A empresa IB, promotora de vendas limitada, está inserida na dinâmica empresarial da atividade bancária, visto que vem substituindo a atuação e, consequentemente, desempenhando as atribuições do Banco IB S.A., Banco Múltiplo do Estado do Pará. Mas o ministro João Oreste Dallazen votou de forma contrária pela manutenção do julgamento da quarta turma do TST, que havia reconhecido a aplicação da regra dos bancos apenas com relação à jornada de trabalho. O entendimento se baseou na súmula 55 do TST. Pelo texto, as empresas de crédito, financiamento ou investimento, conhecidas como financeiras, se equiparam aos bancos somente no que diz respeito ao artigo 224 da CLT, que limita a jornada dos profissionais a 6 horas diárias e 30 horas semanais. Com o empate no julgamento do caso na SDI1, coube ao presidente do tribunal o voto de Minerva. E o ministro Barros Levenhagen manteve a posição que vem sendo adotada pelo TST em casos semelhantes. Porque a jurisprudência nossa é, se é financeira, está equiparada à financeira, ela está equiparada para a jornada e não para os instrumentos normativos da categoria dos bancários. Ao prover, nós estamos estendendo os benefícios das normas coletivas dos bancários. São coisas completamente diferentes. Por isso é que não dá conhecimento com a devida vênia. Com a decisão da SDI1, a ex-empregada da financeira IB deve receber apenas as diferenças salariais decorrentes das horas extras pela jornada de trabalho diferenciada. A Seção 2 de Dissídios Individuais do TST negou recurso de um trabalhador que pedia a anulação de um acordo homologado entre ele e o Banco Itaú. O bancário havia entrado com 2 ações contra a instituição, mas depois do acordo, uma foi concluída e a outra extinta. Entenda na reportagem. Uma ação pedia que o Itaú pagasse as horas extras ao bancário e a outra as diferenças do FGTS.
No entanto, quase 2 anos depois, trabalhador e banco fizeram um acordo na segunda ação que deu quitação total do contrato de trabalho. Com isso, o primeiro processo foi extinto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. O trabalhador entrou com ação rescisória no Tribunal Superior do Trabalho para anular a decisão do TRT. Ele alegou a existência de vício de consentimento. Se soubesse que o acordo extinguia outra ação, não teria assinado. Na seção 2 de dissídios individuais, o relator ministro Alberto Bresciani explicou que, embora o valor homologado no acordo tenha sido inferior ao que ele poderia ganhar com a outra ação extinta, não ficou caracterizado vício de consentimento no caso. Ainda que possa ter havido engano com relação ao texto do acordo ou desatenção, o fato é que essa circunstância não configura erro capaz de desfazer negócio jurídico, porque a parte estava assistida por advogado, inclusive, naquela oportunidade. E aqui eu trago à memória, inclusive, a OJ 132 desta SDI 2, para, em resumo, negar provimento ao recurso ordinário. De acordo com a orientação jurisprudencial número 132 da SDI 2, quando o empregado faz um acordo homologado judicialmente, dá plena e ampla quitação à ação e todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho. Por unanimidade, os ministros da seção 2 de dissídios individuais negaram o recurso do trabalhador. Ficou mantida a decisão do TRT de extinguir a ação rescisória com resolução de mérito. A seção de dissídios coletivos do TST anulou uma cláusula que obrigava uma empregada gestante dispensada a se apresentar à empregadora até 60 dias após a concessão do aviso prévio para ser readmitida. Veja na reportagem. Assim que descobriu a gravidez, Amanda comunicou à empresa em que trabalhava. Um mês depois, já com 3 de gestação, ela foi demitida. Segundo o chefe, por dificuldades financeiras. Por diversas vezes eu tentei negociar com a empresa a volta ao trabalho. Inclusive a sede que fica em Goiânia, eu fui até a sede, conversar diretamente com um dos sócios e mesmo assim não teve consideração. Eles argumentaram que a demissão em massa, inclusive, foi por conta da insuficiência de recursos da empresa. Amanda recorreu à Justiça, que determinou o pagamento das verbas rescisórias e uma indenização pelo período de estabilidade garantido às gestantes, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque estando grávida não poderia não entraria em uma empresa. Foi uma situação que era realmente de aguardar. Em um outro caso, no Rio Grande do Sul, um acordo coletivo feito entre sindicatos dos comerciantes e dos empregados e homologado pelo TRT do Estado restringia o direito à estabilidade provisória das gestantes. O texto determinava que a empregada demitida durante a gravidez tinha 60 dias após a concessão do aviso prévio para se apresentar ao empregador. Caso contrário, perderia todos os direitos, como reintegração, salários e a própria estabilidade. O caso foi analisado pela seção de dissídios coletivos do TST. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul alegou que a norma contraria a Constituição Federal, que prevê o período de estabilidade para as gestantes. O relator do processo, o ministro Fernando Eizuono, concordou com o argumento e afirmou que normas de acordo coletivo não podem criar condições não previstas em lei. E lembrou que já há outras decisões do TST e do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Por unanimidade, a regra foi declarada inválida. Essas normas, elas têm um limite. O limite está contido dentro do próprio texto constitucional. Então, os sindicatos eles não podem estabelecer normas que contrariem, por exemplo, normas de higiene e segurança ou direitos fundamentais dos trabalhadores. Nesse caso, é uma norma que contraria um direito da mulher de proteção à maternidade. E no próximo bloco, frigorífico é condenado a indenizar a empregada vítima de agressão e injúria racial. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Veja outras notícias de destaque na semana.
Os ministros do TST aprovaram durante sessão do órgão especial indicação dos ministros Cláudio Mascarenhas Brandão e Douglas Alencar Rodrigues para representar a Justiça do Trabalho na 104ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada pela OIT. Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down promoveu, em parceria com o TST, a 3ª oficina de revisão do ordenamento jurídico. Na ocasião, foram debatidas propostas de mudanças na legislação brasileira que trata dos direitos das pessoas com deficiência. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, assinou o ato dispondo sobre a política de gestão de riscos da Secretaria do Tribunal. O objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades para a gestão de riscos, em conformidade com as melhores práticas adotadas no setor público. A primeira turma do TST confirmou a competência do auditor fiscal do trabalho para determinar o pagamento de adicional de periculosidade. O entendimento foi de que essa prerrogativa está prevista no poder de polícia administrativa dos auditores. A primeira turma do TST confirmou que auditores fiscais podem emitir autos de infração e recomendar o cumprimento da legislação trabalhista ao julgar o recurso de uma destilaria de São Paulo. A empresa queria se livrar do pagamento de adicional de periculosidade aos empregados que, por atuarem no ambiente onde há produção de álcool, líquido inflamável, tiveram a função considerada de risco. A destilaria notificada durante a inspeção de um auditor fiscal do trabalho contestava o pagamento do adicional porque a atividade desenvolvida pelos trabalhadores, segundo a empresa, não estaria listada na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. A qualificação técnica do auditor para emitir o auto de infração também foi questionada pela destilaria, que teve o argumento rejeitado em primeiro e segundo graus e também pelos ministros do TST. O relator do processo, ministro Valmir Oliveira da Costa, ressalta que o auditor fiscal do trabalho não só tem competência, como também o dever de denunciar as irregularidades. Segundo o ministro, o ato do profissional de notificar a empresa foi legítimo. Não, ele tem a qualificação técnica que a lei prevê, porque não é obrigado que seja bacharel em direito, ele pode ser engenheiro, médico do trabalho, e qualquer outra profissão que tenha nível superior. Ele é treinado, ele tem formação profissional, ele conhece a legislação, então ele avalia a situação da empresa e lança no auto de infração aquela atividade como sendo aquela que está sendo descumprida a legislação. Outro ponto levantado pela defesa da destilaria de que o auto de infração teria sido emitido com base em uma suposição e não em uma prova técnica também foi desconsiderado. Para os ministros, os riscos aos trabalhadores ficaram comprovados, mesmo sem a existência de um laudo pericial. Não há necessidade de laudo quando a atividade for descrita em norma regulamentar do Ministério do Trabalho como insalubre ou perigosa. Aí dispensa-se o laudo pericial. Não é o perito que vai investigar ou vai dizer se a atividade é ou não danosa à saúde do trabalhador, mas sim ela própria atividade. E se já for reconhecida como tal por norma regulamentar, não há necessidade de perícia. E um auxiliar de serviços do frigorífico Alvorada, em Minas Gerais, vai receber R$30 mil de indenização por danos morais. Ela foi agredida fisicamente pela chefe e ainda sofreu injúria racial. Wagner é taxista e já foi vítima de preconceito. Ele não esquece a ofensa que ouviu de uma passageira. A passageira solicitou um táxi numa casa de festa. Eu estava lá, aí fui prestar serviço para ela. Chegando, ela perguntou o destino que ela iria, no Guarapaz Sul. Chegando no local, ela se recusou a pagar a corrida. Ele não teve dúvida, chamou a polícia. Solicitei uma 190, logo chegou uma viatura e ela desacatou os policiais e começou a me ofender na frente dos policiais. Ela foi detida e eu vim embora e ela ficou presa. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.
e quando o preconceito é no ambiente de trabalho. Em Minas Gerais, uma auxiliar de serviços de um frigorífico foi agredida verbalmente e fisicamente por uma chefe do setor em que trabalhava. Tudo aconteceu porque a superiora pediu para ela transportar uma caixa de salsicha com 40 quilos e a trabalhadora se recusou porque não estava se sentindo bem. Depois disso, foi obrigada a tirar férias e, quando retornou, acabou dispensada. Com base nas provas das agressões, incluindo um tapa, e em depoimentos de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou o frigorífico ao pagamento de R$30 mil por dano moral. A empresa tentou reverter a condenação no Tribunal Superior do Trabalho, mas para o relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, o acórdão regional registrou que a ofensa ficou comprovada. Trata-se até de um caso peculiar, porque normalmente o que acontece é simplesmente o preconceito, a demonstração do preconceito, né? O racismo ou outra forma qualquer de discriminação, de preconceito. No caso específico, além da demonstração de preconceito, dizendo que preto nasceu para sofrer e que preto tem que carregar peso mesmo, ou coisas do gênero, absolutamente intoleráveis, ainda por cima se partiu para a agressão física, né? Para a violência. A turma seguiu o voto do relator e negou o pedido da empresa, por entender que as decisões divergentes apresentadas nos autos para justificar um novo julgamento não eram específicas. A auxiliar de serviços também recorreu ao TST, pedindo aumento da indenização. Mas o recurso foi rejeitado porque não foram indicados os pontos da decisão anterior que teriam violado a legislação em vigor. Com isso, a decisão do regional ficou mantida e a trabalhadora vai receber R$30 mil de indenização por danos morais. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 2.000 compartilhamentos e pelo menos 100 comentários. O Armando acha que a trabalhadora tem que ser indenizada com um bom valor e que a responsável pela tortura e injúria deveria ser demitida. Já o Maurício considera que o judiciário tem que combater com rigor a discriminação racial. E você, qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, veja como foi a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista que movimentou os 24 tribunais regionais do trabalho. Nós voltamos em instantes. Veja outras notícias que também marcaram a semana. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Durante uma semana, foi verificada a qualidade dos serviços judiciais e administrativos. Foi aprovada em segundo turno pelo plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 92 da Constituição Federal para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. A PEC altera como requisito necessário para o provimento dos cargos de ministros do TST que o indicado possua notório saber jurídico e reputação ilibada. A matéria será remetida para análise da Câmara dos Deputados. Durante 5 dias, todos os esforços da Justiça do Trabalho estiveram concentrados na realização de acordos judiciais. Foi a primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Os esforços da Justiça do Trabalho se concentraram nos órgãos de primeiro e segundo graus. Cada um dos 24 tribunais regionais buscou a melhor maneira de incentivar o entendimento e pôr fim aos conflitos. Para dar mais celeridade aos processos, em Minas Gerais, trabalhadores e empregadores abordados no meio da rua foram alertados sobre a importância dos acordos. No Ceará, desembargadores convocados para a Semana da Conciliação julgaram processos físicos e eletrônicos. No Pará e no Amapá, o horário do expediente externo foi estendido. E no Rio Grande do Norte, por conta das audiências, os prazos processuais foram suspensos, sem nenhum prejuízo para as partes. Com o objetivo de aumentar o percentual de conciliações, ações semelhantes foram adotadas durante as tentativas de acordo em outros regionais do país,
e reforçadas pela campanha de mobilização. Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Os dados ainda não foram consolidados, mas o balanço parcial aponta que a Justiça do Trabalho cumpriu seu maior objetivo, a resolução de conflitos por meio de acordos judiciais homologados em todo o país. No Rio Grande do Norte, só nos primeiros dias, magistrados e servidores conseguiram solucionar 81 casos. Em Pernambuco, houve crescimento considerável no número de acordos homologados a partir do diálogo. Foram ratificadas cerca de 430 ações em 656 audiências agendadas. No Rio de Janeiro, quase 3.000 pessoas foram atendidas e 245 acordos homologados até o meio da semana. No Ceará, empregados e empregadores participaram de mais de 2.000 audiências nas 37 varas do trabalho. No Maranhão, as conciliações realizadas nas fases de conhecimento e de execução totalizaram cerca de R$1.400.000, fora as contribuições previdenciárias e imposto de renda. Só nos primeiros dias, no Distrito Federal e em Tocantins, os acordos feitos entre as partes ultrapassaram a marca de R$1,5 milhão em verbas trabalhistas pagas. Em Goiás, quase metade das audiências também acabou após a negociação, movimentando mais de R$4 milhões. Em Rondônia e no Acre, mais de 360 pessoas foram atendidas e os acordos homologados resultaram em mais de R$500 milhão para a quitação de dívidas trabalhistas. E em Santa Catarina, onde ocorreram mais de 300 audiências, o índice de acordos foi de 51%, por enquanto. O Tribunal Superior, quando idealizou a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista de 16 a 20 de março, pediu aos tribunais regionais de trabalho empenho absoluto para que lográssemos êxito nesse projeto piloto, para que, logrando êxito, nós pudéssemos institucionalizá-lo. E na próxima semana você confere um balanço completo desse mutirão que mobilizou os 24 tribunais regionais do trabalho. E foi inaugurada no TST a Galeria de Ouvidores, uma homenagem em comemoração ao Dia do Ouvidor. A transparência e o acesso democrático ao Poder Judiciário é uma das conquistas do cidadão possíveis graças aos canais de ouvidoria dos tribunais. Nas comemorações dos 11 anos da ouvidoria do tribunal, foi inaugurada a Galeria dos Ouvidores pelo presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen. Ele recebeu a visita do presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho. O desembargador da 16ª Região fez a saudação ao presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, que é também ouvidor-chefe do tribunal. Ser um ouvidor não é algo que se aprende na escola, no curso de capacitação, mas é possível e desejável que o exercício diário da ouvidoria seja a melhor escola para o desenvolvimento de seu aprendizado. Chegamos diante do Tribunal Superior do Trabalho com a maior humildade. Entramos devagar, estamos mostrando a importância como fez os países do primeiro mundo, que é a ouvidoria aos dirigentes, aos seus administradores, aos seus gestores, que a ouvidoria precisa ser, sim, dado uma melhor atenção. Parabenizo a criação do Colégio de Ouvidores, os senhores desembargadores ouvidores, os servidores, em especial os servidores aqui do TST, que podem vir em mim um colaborador disponível para melhorar o serviço. A data de inauguração da Galeria de Ouvidores, dia 16 de março, é o Dia do Ouvidor. Na placa de vidro, os ouvidores do passado, do TST e do CSJT, junto ao atual. O presidente do Coleouve falou sobre a importância do ouvidor para a Justiça do Trabalho. E você sabe o que faz um ouvidor? Qual o papel da ouvidoria? Veja agora na reportagem especial como funciona esse órgão de comunicação do TST com a sociedade.
Em 9 de dezembro de 2003 foi criada a Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho. As atividades do órgão foram regulamentadas pela Resolução Administrativa número 1490, de 6 de dezembro de 2011. Pela norma, o presidente do TST é também um ministro ouvidor. Algumas coisas que são mais recorrentes na ouvidoria é respondida imediatamente, porque a resposta já está definida. Outras ocorrências que precisam de uma resposta mais elaborada, que precisa de uma pesquisa, elas vão para o que a gente chama de segundo nível, que é a nossa central de atendimento especializado. E nós temos um prazo de 15 dias para o setor, eles nos devolvem a ocorrência respondida e nós encaminhamos para o manifestante. Os pedidos de informações que chegam por meio eletrônico ou em telefonemas, na maior parte das vezes, têm a ver com o prazo de conclusão de processos. Mas, recentemente, a ouvidoria criou o formulário próprio para denúncias de trabalho infantil. A gente já tem resposta desse tipo de ocorrência. O Ministério Público nos respondeu que foi averiguado, né, o pai se comprometeu a colocar a criança na escola e o Conselho Tutelar está acompanhando. Nesta sala funciona a Central de Gestão da Informação, a CGI da ouvidoria. Aqui os servidores utilizam 2 sistemas. Um deles é o BC, Base de Conhecimento, onde são armazenados os dados e também identificados e classificados, para melhor compreensão e uso dessas informações. A ouvidoria do TST, ela é do Conselho também, nós tratamos de muitos assuntos. Então a gente precisa ter esses dados, essas informações, tudo cadastrado para que a gente possa dar uma resposta mais efetiva e mais rápida para os usuários. A ouvidoria do TST, por exemplo, conta com um ministro, que é o presidente do tribunal. E ela é um canal de comunicação democrático para atender às demandas dos jurisdicionados e do público em geral, com transparência e isenção. O cidadão expressa por meio de solicitações, denúncias, críticas e sugestões suas expectativas e impressões, para que com a interlocução da ouvidoria, as atividades e serviços possam ser aprimorados pela instituição. E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada viaja até Campinas, São Paulo, para conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Esse TRT foi fundado em 1986 e tem jurisdição em mais de 90% do estado de São Paulo, o que corresponde a 599 municípios paulistas. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos dar dicas de prevenção de acidentes para quem trabalha em laboratório e costuma lidar com agulhas e seringas. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho milenar das artesãs que usam a renda turca de bicos para fazer belos bordados. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.